Sejam todos bem-vindos à nossa live nessa segunda-feira, mais uma das nossas 40 lives nessa quarentena. Está chegando, está chegando o término das nossas lives, mas todas as lives você vai ver diretamente no meu canal do YouTube, tá? É só você ir lá no link da bio e vai direto no meu canal do YouTube, então praticamente quase todas as lives, só não as primeiras, não estão no YouTube, né? Da sexta pra frente, todas as lives estão no YouTube. Então, se você perdeu uma das pílulas, né, do nosso despertar, ela está lá. Seja bem-vinda, Grace, Gi, seja bem-vinda, né? Já vamos convidar aqui a nossa convidada aqui hoje. Pegar. Bruno, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, né? Eu fugi desse assunto, mas o criador falou: não, vamos lá, tem que falar de relacionamento, né? E eu Oi, convido oi. super especial para falar comigo de relacionamento. Oi, Gratidão, amiga. Tá me ouvindo bem? amigo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Fiquei muito Maravilha. feliz com o convite, amiga. É um título de live maravilhoso pra gente abordar aqui. É um tema lindo. Tô bem ansiosa. Né? Desafiador, mas nós estamos aqui a serviço, né? Para isso, né? Exatamente. Quando a Coisa Rita me chamou, linda. né, pra fazer a live, eu falei: Uau, amiga, que desafiador! Mas é isso, né, que a Rita falou, né? A gente tá aqui pra trazer essa contribuição pra vocês. Exatamente. Né? Eu conheci a Grace, uma irmã de alma, na formação do Theta Healing, né? Na anatomia. Ela já fez uma live aqui comigo, nós falamos sobre felicidade, aí eu fiz uma lá também no canal dela, né? E vai vir muita coisa boa por aí dessas duas doidas aqui. Isso aí, não percam os próximos Então, capítulos. e vamos mandar aviãozinho, né? Acabei esquecendo, vamos Vamos. Deixa eu mandar mandar também. boas. Vamos mandar aviãozinho. Principalmente as pessoas que precisam ouvir sobre relacionamento, né? Todos nós precisamos, né, de Uhum. falar em relacionamento. Legal, mandei uns 50 aviãozinhos. Show! Eu preciso Então, aprender a fazer uma lista, porque eu fico mandando um a um. hoje o nosso tema é cuidar de mim, né? Relacionamento, né? Cuidar de mim, cuidar do outro e cuidar da relação, né? A gente vai estar quebrando algumas crenças aqui, porque nos relacionamentos a gente tem a ideia de cuidar sempre do outro e acabando deixando a gente em segundo lugar, né? O que é o cuidar de mim? O que é o outro cuidar dele? E o que é o cuidar da relação? Que muitas vezes a gente tá, mas o que é cuidar da relação, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso e a Grace vai aqui ajudar, vai estar junto aqui comigo nesse bate-papo que a gente tem uma surpresa especial para você que fica até o final. Sim. A primeira coisa que eu vejo quando a gente fala sobre esse tema de relacionamentos, e aí aqui fica uma dica para você que está ouvindo, leva isso para todos os relacionamentos da sua vida, não só o amoroso. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a autorresponsabilidade. Quando a gente olha pra gente, né? Que é essa busca desse amor próprio, esse autoconhecimento, né? Tudo isso que a Rita está proporcionando, né? Durante toda essa quarentena de tantas lives, é trazer, né, Rita, essa consciência do autoconhecimento, né? Essas pílulas diárias que ela trouxe nas lives, para a gente colocar em prática. Então, de nada adianta, né? A gente vir aqui com toda amorosidade, compartilhar todo o nosso conhecimento se depois que a gente encerra a live, a gente não leva para o nosso dia a dia o que foi dito, o que foi falado. E eu sei, é desafiador, né? Eu tenho um relacionamento, eu sei que é uma construção diária, né? Não tem uma fórmula mágica, uma varinha de condão que vai mudar tudo que você já é dentro do relacionamento. Mas o que a gente quer trazer aqui é começar esse movimento de autorresponsabilidade. Então, quando você pensa, cuidar de mim,
A gente entra num lugar em que a gente foi ensinado desde pequeno a não ser egoísta, a não olhar pra gente. E aí, se a gente tem um sexo masculino, entra outras questões como homem não chora, homem tem que ser forte, homem é provedor. E aí entra a mulher. A mulher tem que cuidar da família, tem que criar filhos, tem que cuidar da casa, cuidar do marido. Mas isso não é mais real para nossa realidade. A gente vive hoje num universo onde homem e mulher igualmente trabalham, têm a mesma carga de trabalho. Então, por que que seria diferente dentro do relacionamento? Então, quando você começar a olhar o seu relacionamento de um prisma de autorresponsabilidade, aonde é o meu limite, aonde é o limite desse meu parceiro, parceira, você vai começar a enxergar a relação de uma outra forma, que é o que a gente quer propor aqui, né, Rita? Trazer essa nova consciência para o relacionamento. Então, esse primeiro lugar da autorresponsabilidade. O que é minha responsabilidade no relacionamento e aonde eu me ponho nesse relacionamento, né? A gente estava conversando um pouco antes da live, eu e a Rita, e aí veio aquela história do ser mãe. Eu sou mãe do meu relacionamento? Ou eu sou pai do meu relacionamento? Então, o quanto a gente se coloca dentro desse relacionamento, com toda aquela visão lá atrás do que nossos pais eram, eu tô colocando isso nesse relacionamento. Eu tô me colocando como mãe desse meu relacionamento, desse meu marido, né? E aí, quando eu me coloco nesse papel de mãe, como que eu vou olhar para o outro e entender que o outro tem todo um sistema de crença ali, uma bagagem diferente da minha, e não querer colocar, me impor, né? Porque a mãe tem esse papel de ir lá resolver as questões, cuidar, colocar embaixo das asas. Mas será que isso realmente nutre o teu relacionamento? Ou te coloca numa visão de servir dentro do relacionamento? E será que essa visão de servir dentro do relacionamento não está causando todo esse distanciamento, né? Essa parte que você olha pro teu cônjuge, pro teu marido e vê ele como um filho e não como um homem. E aí entra toda também essa parte, né, da autoestima que cai. Então, como eu tô me vendo dentro desse relacionamento, né, Rita? Acho que é o primeiro lugar pra gente se olhar, né? Essa minha autorresponsabilidade de como eu estou me vendo dentro desse relacionamento. Eu estou me vendo como mãe ou eu estou me vendo como a esposa? E o que que é ser a esposa, né? Acho que é bem essas clarezas que são bem importantes, né, Rita? É justamente, né? E o que que é o cuidar de mim? Muitas vezes essa clareza ela tem, até tem, né? Mas eu vou cuidar de mim e acabo esquecendo dele, né? E quem vai cuidar dele? Bom, ele que cuida dele. Vão ser seres. Eu cuido de mim, linda, maravilhosa, e você, lindo, maravilhoso, cuida de você. Então, vão ser dois seres 100% inteiros para uma relação. Né? Não tipo, eu me cuido e tenho que cuidar dele. Aí, às vezes, muitas vezes, entra na energia do ele não cuidar dele, você tem que cuidar dele, você tem que cuidar de você, tem que cuidar de tudo, e ele não cuida dele. E aí, não tem equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Sim, sim, eu vejo muito isso, né? De que quando a gente se coloca nesse relacionamento, a gente busca preencher pedacinhos. E foi o que a Rita falou, você não precisa preencher nenhum pedacinho, você já é completa. E ele já é completo, né? São dois seres completos que se unem para formar um novo que é o relacionamento, que é a relação. Então, se eu não estou completa, eu vou buscar no outro algo que me deixe completo. Tem um livro muito lindo de ilustração, que é A Parte que Falta em Mim, que mostra exatamente isso, essa busca Ai, é bem legal. de uma parte encaixar em você, e você já é completo do jeito que você é. O outro não está aqui para te completar. O outro está aqui para andar com você, para que vocês experimentem as coisas juntos, mas não no sentido de que eu vou experimentar porque eu estou em falta, então eu preciso do outro para me trazer essa experiência. Não, é os dois juntos ali, experimentando a vida. Né? Essa vida é um grande laboratório. A gente está aqui para experimentar. Esses dias me perguntaram, a Rita participou das lives da Felicidade, e me perguntaram, eu não me lembro em qual assunto, mas perguntaram para mim, Graciete, o que é felicidade para você? Porque para mim, essa pessoa me mandando num direct, para mim felicidade é viver.
né? Só pelo fato de viver eu já sou feliz. E aí me veio muito essa reflexão, né, do que é ser feliz, o que é felicidade para mim. Na live que eu fiz com a Rita, que tá lá disponível no, já tá disponível, Rita, no YouTube? Ou vai estar? Não, já tá. A live que eu fiz com a Rita, eu trouxe um pouco da etimologia da palavra felicidade. Felicidade vem de florescer, né? Então, quando a gente pensa que felicidade é algo que floresce em mim, o que que floresce, o que que desperta em mim? Então, eu percebi que para mim felicidade é ser. E aqui o ser é muito complexo, porque a gente pensa, ah, mas eu já sou. E muitas vezes a gente não é quem a gente é, por vários motivos. E a relação é uma das coisas que te coloca máscaras, te dá papéis ali dentro. E você acaba não sendo a potência que você é. E aí vem essa sensação que você é incompleta, que tá faltando coisas em você que o outro tá te trazendo. E na verdade, isso é só uma crença, não é real. Então, quando você olhar para o teu relacionamento, fale isso para você. Eu já sou completa. Ele não está aqui para me completar. Ele está aqui para caminhar comigo. E se for muito desafiador para você, a gente depois vai contar para vocês uma novidade sobre isso. Mas eu vejo muito isso, que falta a gente trazer para nossa consciência que somos completos do jeito que somos, com as nossas sombras e com a nossa luz, ou seja, com as coisas que são mais desafiadoras, os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. A gente é completo desse jeito. Então o outro está ali para caminhar com você. Lembre dessa frase quando você estiver olhando para o outro. E o que eu vejo também nesse caminhar seu, né, da sua descoberta, do seu autoconhecimento, é que você puxa a responsabilidade, depois que você tem essas consciências, para que o outro seja assim também. E ele não vai ser. E tá tudo bem. Esse acolhimento é importante de você ter. De você olhar para o outro e perceber que talvez você aqui, né, com toda essa enxurrada de conhecimento que a gente está trazendo, que a Rita trouxe aqui, tantas lives incríveis, né? Eu acompanhei algumas, temas muito bons, e você tá diferente. E o outro não tá nesse momento de ir para esse autoconhecimento, de mergulhar nele. E tá tudo bem, é o momento dele. Mas quando você tá nesse processo e entende tudo isso, não é você chegar pro outro e falar, você precisa assistir isso, você precisa ver isso. Ele não precisa nada. Então, é levar com amorosidade para ele. Olha, que interessante esse ponto de vista que eu aprendi aqui nessa live. Olha que curioso esse assunto. E aí você desperta no outro interesse. E se não despertar, acolher isso, que tá tudo bem ele não ter esse interesse por esse assunto ou querer evoluir nesse momento da vida dele. E ver se isso é bom para você do jeito que tá. Porque muitas vezes a gente quer cobrar o outro pela evolução e a gente tá ali também num processo de evolução. E a gente esquece disso, né, Rita, no relacionamento. Todo mundo tem o seu tempo, né? Todo mundo tem o seu tempo, né? Os relacionamentos são as nossas maiores escolas, né? A vida é relacionamento, já dizia Bhagavan. Então, seja um relacionamento com o seu parceiro, seja um relacionamento no seu trabalho, seja um relacionamento na sua família, né? Os relacionamentos são muito aprendizado. E a gente está trazendo aqui a Leila maravilhosa, estou amando. É isso, né? E você se posicionar no seu lugar, né? Vamos trazer um relacionamento entre parceiros. Tá, eu tenho que fazer o meu papel. Né? O meu papel. E não foi o que a Grace disse, né? Do papel da mãe. E isso na constelação, né? Tem um... Energeticamente, né? Morfologicamente, isso a gente vai mostrar para vocês que tiverem junto com a gente, né? Eu não consigo resistir, né? Vão aprender um pouco mais sobre isso, mas está no seu papel. Eu estou no meu papel de esposa, estou no meu papel de namorada, né? Ou eu estou no papel de mãe? Fica pesado, gente, fica pesado. Experiência própria, tá? O que a gente está falando aqui, gente, a gente sentiu na pele essa emoção, então, né? Fica pesado. É isso que a gente estava conversando, né? Amiga, cortou, repete?
O primeiro ponto, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é muito importante. E esse papel que a gente se coloca no relacionamento também é importante de olhar. Então, quando você começa um relacionamento, como é? Tem toda aquela excitação, aquela euforia, aquele fogo, aquela paixão. No teto a gente começa dizendo que a gente conhece a nossa alma gêmea através de uma chama gêmea. Ou seja, primeiro vem uma chama, que pode só ser chama gêmea ou pode se consolidar numa alma gêmea. Então vem toda aquela vontade de estar junto, e aí a gente fazendo coisas. E depois, com o fluir do relacionamento, a gente acaba não fazendo, ou fazendo menos, ou achando que a responsabilidade é do outro de fazer. E a gente esquece desses pequenos detalhes. E aí a Rita trouxe uma contribuição tão linda que eu quero que ela conte um pouquinho sobre como é a relação dos bisavós, dos avós, para a gente trazer essa clareza para vocês. Antigamente, né, meus avós ficaram casados 60 e poucos anos, os bisavós também. Então, eles cuidavam da relação, né? Tanto cuidava deles e cuidavam dos filhos, mas cuidavam da relação. E tinha o care, né? Ai, vamos jantar juntos, né? Vamos cuidar, né? Tinha esse care, né? E o que é cuidar da relação, né? Vem perguntar, mas o que é cuidar da relação? É mandar aquela mensagem de maravilhoso dia, é dar um café da manhã na cama, é uma mensagem picante no decorrer do dia, sabe essas coisas? Um jantar, vou fazer um jantarzinho especial pra gente, sabe? Essas coisinhas, né? E os nossos avós, eles tinham isso, né? Até que, apesar que, às vezes, né, eles brigavam, tudo, mas eles tinham esse cuidado, né, com a relação. Por isso que durava tanto tempo, né? E é um amor, assim, né, que é difícil de se ver hoje, né? Um relacionamento igual os nossos avós tiveram, igual os nossos bisavós tiveram, né? É difícil ter essa relação hoje, porque parece que hoje é tudo muito descartável, né? Ai, eu tive 12 relacionamentos, não eu, tá? 12, foi o exemplo que você deu, né, Graça? 12 relacionamentos durante 2 anos. 2 anos. Esse é um caso real, gente, que aconteceu com uma cliente. Acontece. Então, enquanto você não se organizar, né, você se trabalhar, você vai estar repetindo os padrões nos 12 relacionamentos, né? Sim. E como que é essa energia? Em 12 relacionamentos em 2 anos. Imagine a energia, né? A energia sexual ali, né? Também que é muito poderosa isso, né? Sim, a gente acaba acumulando todo esse DNA, né, de várias pessoas, porque você acaba fazendo troca de DNA, e isso a ciência já comprovou, né, que a gente vai trocando esse DNA com essas pessoas, a gente vai absorvendo essas energias. No teto a gente diz que são 7 anos que fica contigo essa energia. A gente tem todo um processo para limpar isso, né, amiga, com o Theta Healing. E aí você acaba tendo tudo isso no seu campo eletromagnético, essas formas, pensamentos que não te pertencem. E aí você acaba repetindo relacionamento em cima de relacionamento e vai acumulando mais formas, pensamentos, mais crenças que vão te conduzindo a uma patologia, a uma depressão, uma ansiedade, a um processo de desvalorização de você mesmo. Então, o quanto eu olho para um relacionamento e eu me vejo como um espelho do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero ver. Então é melhor você ir embora da minha vida, eu pulo para outro galho, como a gente costuma falar, né, na sociedade, eu pulo de galho em galho, para que eu não enxergue essas sombras que eu tenho, né, essas deficiências que tem dentro de mim e que o outro está me mostrando. Porque essas relações que vão surgindo na nossa vida, elas vêm para nos ensinar. E como a Rita falou, né, o relacionamento é um lugar de muito aprendizado, né? A gente tem muitas questões para trabalhar com aquela pessoa que está ali contigo. Por isso que eu falei no início que é desafiador falar desse tema, porque entra num padrão de crenças que é eu não quero me ver, e entra num padrão de crença que o outro é responsável. Então a gente, nos dois extremos, a gente não se olha. Porque se o outro é responsável, eu tô bem, não é comigo o problema. E se eu me coloco nesse lugar que eu não quero ver e pulo de galho em galho, eu também tô fugindo do que tá dentro de mim. Por isso que a gente falou no início, né? A Rita falou, eu falei, o olhar para si, né? Por isso que o tema da live, o primeiro tema é
olhe para si mesmo, né? E depois o outro vai olhar para ele. Não é você olhar para o outro e apontar o que ele tem que trabalhar, né? O outro sozinho, em todo o caminhar dele, olhar para ele também. E aí vem isso, essa nutrição, que nossos avós, bisavós, eles eram mestres nisso. Porque eles tinham essa presença do relacionamento, que hoje a gente tem tanta informação que nos bombardeia o tempo todo, né? Internet, televisão, eles não tinham isso, né? Meu avô foi comprar televisão quando minha mãe tinha 15 anos. E minha mãe nasceu na década de 50. Então, se você perceber esse movimento que a gente está vivendo hoje, né? Tá um no sofá, no celular, o outro no outro extremo do sofá, no celular, aquele abismo no meio do casal. E a TV ligada ainda. E você não está prestando nem atenção na TV, nem no teu celular e nem no teu parceiro. E aí, como que você vai fazer esse movimento, né, que a Rita falou? De mandar uma mensagem, de fazer um jantarzinho romântico, de vestir uma roupa que te deixe atraente pro teu parceiro, e teu parceiro também faz a mesma coisa para você. Então, esse movimento a gente acaba não deixando fluir por conta de tudo isso que a gente passa no nosso dia a dia. Então, a gente chega cansado em casa, e o que que a gente pensa? Ai, tomara que ela tenha feito comida, porque eu não quero cozinhar. E aí ela pensa o quê? Tomara que ele chegue em casa e faça comida. Daí os dois chegam em casa e não tem comida. E aí fica aquela briga. Não, mas hoje é sua vez. Não, mas e você? Não vai fazer? E aí vocês perderam um tempo precioso de estar ali, por exemplo, cozinhando juntos. Nutrindo a relação ali, contando. Ai, o meu dia foi assim, como foi o seu? Porque a gente entra no orgulho, né, naquele ego ferido de olhar, não, mas é responsabilidade dele fazer isso hoje. E a gente acaba não levando isso de como seria fazer a dois, né? Propõe isso, veja se isso muda, né? Essa forma de vocês encararem essa parte, né, de cozinhar ali. Que eu sei que muitos casais à noite revezam, né? Tem esse hábito, ou pedem comida ou revezam. Então, como seria vocês fazerem isso juntos? Uau! Cozinhar é bom, em dois então, né? Sim, uma terapia, né, amiga? Então eu vejo muito que esse lugar do relacionamento é um lugar de escolhas. Da mesma forma que você escolhe a roupa que você está vestindo, o tom do teu cabelo, né, o corte, você escolhe a maquiagem, você escolhe a comida que você vai comer. O relacionamento também é feito de escolhas. Então, o que que eu escolho quando eu acordo? Eu escolho olhar para o outro com um olhar mais compreensivo, porque eu já estou me compreendendo, então eu entendo que dentro de mim eu tenho também falhas, ou eu vou olhar para o outro apontando as minhas falhas para ele. Então, eu já vivi um relacionamento em que aconteceu isso, de que era um apontando a falha do outro. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero um relacionamento que construa, né? Que a gente saia daquele padrão de só brigas e entenda como resolver elas. Eu vejo que é muito fácil ficar só, né, naquele lugar de brigas, brigas, brigas. É um lugar mais confortável, porque o teu ego tá ali se satisfazendo, ele tá se nutrindo do seu orgulho. Mas quando você sai desse lugar, né, que daí entra aquela autorresponsabilidade, que a gente falou, o primeiro pilar da live, e você coloca a autorresponsabilidade, não, mas é minha responsabilidade também mudar isso. Então o autoconhecimento vem para isso na sua vida. O cuide de você mesma, um dos pilares é o autoconhecimento. É essa inteligência emocional para você lidar com essas situações. Não simplesmente fugir ou botar a responsabilidade para o outro. Vou tomar um pouquinho de água. É, cuidar de você, cuidar da sua roupa, da sua maquiagem, né? Está maravilhosa, poderosa, né? E é engraçado, né, amiga, que quando você começa um relacionamento, você tá sempre impecável, né? Verdade, né? Você tá sempre impecável, né? Tudo arrumadinho, pele, cabelo, roupa, né? E aí daqui a pouco você tá ali naquele relacionamento, passa 1, 2, 3 anos, e aí a coisa despenca, e você fica de pijama, não se ajeita mais, não procura mais o outro, e aí a gente entra num loop infinito, né?
Porque não sai desse loop. Se a gente não muda, não sai, fica ali. Vivendo só isso, né? Então, o que que eu quero pro meu relacionamento? É importante ter essa clareza, né? Eu falei que é o objetivo do casal, né? Mas se você quiser dar outro nome, tá tudo bem. Então, o que que eu quero para esse relacionamento? Qual o objetivo de eu estar junto com esse parceiro ou parceira? Né? Ter essa clareza. Qual é o objetivo de eu estar com ele? Por que que a gente começou lá atrás a ficar juntos? Foi só pelo tesão, pela paixão ali que estava naquele momento? Ou teve fundamentação para eu escolher ficar com esse parceiro? Então, essa clareza também entra na autorresponsabilidade, entra no autocuidado, na inteligência emocional. É clareza do por que que eu estou junto. Seria o cômodo da conquista. É, de uma certa forma, né? Quando a gente está ali na batalha, na conquista, a gente cria, né, um monte de situações para que aquela pessoa, para a gente pertencer, para a gente se sentir acolhido, se sentir amado, ela olhe para a gente com esse olhar. Então, o quanto eu deixo isso para trás quando eu realmente conquisto essa pessoa? E aí, será que isso nutre um relacionamento, só ficar ali vivendo esse loop? Igual tem muito, tem Ou um ditado, né? Quando namora é uma coisa, quando casa é outra, né? Não tem esse ditado? ah, essa é uma crença, na verdade, muito forte, né, amiga? Histórica. É muito forte isso. Ah, quando namora é uma coisa, aí casa é outra, né, gente? Sim. Não tem que ser. Sim, eu conheço casais que nunca casaram no papel, moram junto há anos, porque fala exatamente isso. Pra que que a gente vai casar? Pra quê? Tá tão bom. O time que tá ganhando não se mexe. É uma crença muito forte mesmo. Parece que uma chavinha muda, né? Quando você sai do namoro e vai pro casamento. Então é isso que eu falei do objetivo. Eu tenho o objetivo de estar com essa pessoa. Qual é? E colocar em prática na tua rotina, né? Tem ferramentas, né, Rita, que você usa a programação neurolinguística para falar, para se motivar, né, todo dia. Então você pode criar uma frase para você falar, para você ter esse entendimento, até que vira um hábito. E aí a Rita pode falar melhor do que eu, que ela é uma estudiosa dessa área. Mas eu percebo muito que às vezes falta realmente entender, né, no teu dia a dia, ter sair do piloto automático do relacionamento e olhar, por que que eu estou com essa pessoa? Ah, é por isso. Então fale isso para você, até que você relembre isso, né, para você trazer essa clareza para o teu relacionamento. Senão você vai ficar vivendo assim, jogando a culpa no outro. Ah, eu sou infeliz porque meu marido. É, sobrevivendo e não vivendo, né? E a gente veio aqui para ser felizes. Eu falo muito isso no meu livro, né? A gente veio aqui para ser feliz. E se isso não está acontecendo é porque tem algo errado. E uma das coisas que eu gosto de falar sempre é, gente, tem que conversar, tem que falar. O grande erro é a comunicação, não se comunicar. Lembre-se, se você não falar, ele não vai saber. Ele não tem bola de cristal. Sim, sim. E aí você tem que estar disposto a ouvir. Então, muitos casais não conversam porque eles não querem ouvir. E Então, se nesse eu falo, ano, né? Você tá ali o tempo todo, 24 horas dentro de casa, tem que conversar. não tem pra onde fugir agora, gente. Eu percebo muito isso. Eu vou falar pra Rita algo que me incomoda nela. Aí eu falo, mas ela vai também me trazer alguma coisa. Eu tô disposta a ouvir? Ou eu só tô disposta a trazer isso pro outro? Então, eu percebo que muitos casais param de falar o que incomoda e simplesmente engolem. E aí, né, a gente fica com essa parte que com problemas nessa parte, vai pro pulmão. Então, eu percebo muito esse lugar. Então, por quê? Porque eles não querem ouvir de volta as críticas. Só que a crítica, ela tem que ser vista como algo a ser melhorado na nossa vida. E não como a pessoa tá ali te apontando o erro. Mudar essa chavinha, né? E aí existem técnicas que te ajudam para isso. Mas eu percebo muito esse lugar, Rita, amiga, que as pessoas olham
e pensam, eu não vou mais reclamar dessa pessoa, não vou mais trazer o que eu não gosto dela, porque ela vai vir com uma ladainha e vai me ofender. E eu não tô com vontade disso. Então eu prefiro engolir. E aí fica engolindo, engolindo, engolindo. E aquilo vai se tornando uma massa sólida daqui a pouco. Então, o quanto eu estou disposto nessa comunicação, que ela é essencial. Nós somos seres que se comunicam. A gente não tem telepatia ainda. Então a gente precisa comunicar. Seria maravilhoso se você pensasse, o outro já soubesse que, né, telepaticamente, assim, né? Você tem uma imagem lá e o outro vem para você. A gente ainda não tem esse poder, a gente está construindo. Então, quando eu me comunico, eu mostro para você, né, o que eu quero, espero de você, o que eu quero disso. Mas se eu me comunico e você me critica, eu não vou mais querer comunicar. Então, a que ponto eu estou disposta a realmente falar, olha, isso me incomoda em você. Daí o outro falar, mas eu também me incomodo disso em você. E aí você está disposta a ouvir essa crítica? E eu percebo que muita gente não está. Então é sair um pouco desse lugar, né, da vítima, né, de você se colocar nesse papel de vítima, então eu preciso de um culpado para isso e trazer a responsabilidade para você e entender, ok, eu tenho, a gente tem essa comunicação tão disponível para gente. A gente tem ferramentas que nos ajudam a ter uma comunicação melhor, comunicação não violenta, comunicação com inteligência emocional, enfim, tem muitas técnicas. E aí você levar isso. Aí você leva. Mas o outro é um sistema único. E ele pode olhar aquilo e, pelo seu sistema de crença, começar a te bombardear de coisas negativas. Jogar isso para você. E aí você começa a ficar bravo e aí entra a briga. É assim que começa tudo. Então, se você já tem essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, você vai ouvir ele trazer tudo aquilo e vai ter a certeza de que, ok, é o jeito dele de lidar com isso. Então, o papel da pessoa que começa o autoconhecimento é parar, barrar essas brigas e entender que aquele sistema vai responder do jeito que ele está pronto para responder. Então, se eu não estou disposta a isso, eu me fecho. E aí eu absorvo. E aí, daqui a pouco, você está com problemas muito sérios na sua vida. Porque o teu espelho em casa é o teu espelho no trabalho, é o teu espelho com os filhos, com os pais, com os amigos. Vira tudo ali junto. É o mesmo campo, você é um campo só que se intercepta com todos os outros. Então, por isso que a gente está batendo o martelo nesses pilares, né, Rita? Sim. Acho que a Lari falou, a Larissa falou, é incrível como percebemos que o outro é apenas o espelho das nossas próprias emoções, sim. Né? Muito, muito lindo quando a gente percebe isso, né? E pá, falou que hoje em dia muitos casais têm se comunicado apenas através de mensagens. Você acredita que isso é saudável? Eu não. Eu não acredito que é saudável. Eu acredito que o olho no olho, pele na pele e uma conversa é muito mais eficaz do que uma mensagem. Primeiro, quando você está olhando para a pessoa, a chance dela interpretar outra coisa do que a mensagem está dizendo diminui. Isso já está comprovado cientificamente, que a palavra escrita ela tem um poder de você interpretar de uma maneira do que a falada. E quando você fala olhando no olho, você carrega a emoção do que você está querendo dizer. Você carrega a verdade no que você está querendo dizer. Então, quando eu me comunico falando com você, você entende mais do que uma mensagem. E eu tô ali para tirar as dúvidas da tua interpretação também. Então, as maiores brigas que eu tive com o meu atual marido foi por conta de mensagens. Quando eu mandava mensagem para ele, ele interpretava de uma maneira, mas eu queria dizer outra coisa. Então, a interpretação é livre. Quer complementar, amiga? Não, é isso mesmo, né? E é tão gostoso, né, quando você tem um relacionamento em que os dois sentam para conversar. Já tive os dois tipos, né? Tanto um relacionamento em que a gente vivia na mensagem, porque ele não tinha coragem de conversar,
a gente sempre se conversava por mensagem, aí acabou, isso foi um dos fatores também, né? E já tive relacionamento em que os dois conversavam muito, muito. E é muito gostoso isso, né? É muito gostoso. Quando, e aí, você vai aceitar? Vejo que é uma maturidade, né? Quem recebe, né? A aceitação. Ah, isso é uma verdade? Isso é meu ou isso é dele? Muitas vezes ele vai estar falando coisas que é ele. Né? Aquele livro Os Quatro Compromissos, né, da filosofia tolteca é sensacional. Né? Muitas vezes a pessoa vai estar falando, mas não é, não é para você, é dele. E aí você tem que receber e olhar. Tá, isso é meu ou é dele? Peraí. Ah, isso não é a verdade, é dele. Então, respira fundo e deixa ele soltar. E o importante é conversar e soltar, porque igual a gente estava falando, né? Depois vai ficar doença aqui. Tireoide, né? Depois desce pro pulmão, aí vem um monte de coisa, aí vem culpa, raiva, daqui a pouco você tá com câncer, porque você não falou. Tudo é emocional, gente. Então, Sim, é começar desde da semente da plantinha, para não virar, né? sim, muito lindo isso, amiga. E autocuidado, né? Esse cuidar de você não é o egoísmo. Né? Igual, ah, não, tô sendo egoísta se eu cuidar de mim. Não, gente, vai ser lindo esse cuidado com você, porque vai refletir nos outros. Ah, eu tô cuidando de mim. Nossa, que bom, né? Reflete nos outros. Experiência própria. Foi lindo quando eu tava nesse processo. Falei, não vou deixar, agora eu não vou cuidar mais de ninguém, vou cuidar de mim. E aí as pessoas acabam ficando independentes também. É engraçado, meu filho começou a ficar mais independente, meu primeiro marido ficou mais independente. Uau! Né? A minha luz ilumina todo mundo. Sim, é a sua cura e minha cura. Acho que temos mais um comentário. Agir. Quem Tem tem mais. mais conhecimento tem mais responsabilidade, eu concordo. Eu concordo puramente, né? É, eu não lembro que filósofo que falou, mas ele falou que às vezes é melhor ser ignorante do que ter o conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você tem o poder e a responsabilidade. Então, quanto mais, acho que foi Platão, quanto mais você tem esse conhecimento, mais você se coloca neste lugar do questionador, né? De trazer as questões. E quando você começa nesse movimento de entender que por trás daquilo ali que o outro está te apontando, tem verdade para você, ou não tem, como a Rita falou, né? As duas coisas são verídicas. Pode ser uma verdade para você ou pode não ser, e tá tudo bem as duas, né? E aí a gente entende que se o outro tá ali apontando, ele também tem que curar isso nele. E talvez ele te apontar seja um modo dele curar isso, ele extravasar, né? Tem pessoas que não aprenderam a curar as relações através de uma conversa, através de um diálogo, através de uma mensagem. Prefere gritar, extravasar, bater, do que simplesmente conversar. Mas aí cabe a você decidir, é isso que eu quero para minha vida? Eu quero um relacionamento em que o outro está nesse nível de consciência e eu já estou em outro? Então você também tem o livre-arbítrio. As relações, elas estão na nossa vida para nos curar. Então, até que ponto é saudável me curar desse jeito? Que no Theta Healing a gente aprende que a gente pode se curar pelo amor. Então, eu passei 10 anos no relacionamento abusivo, achando que eu tinha que estar ali para Dharma e Karma do budismo, né? Eu fui budista durante todo esse relacionamento. Então, chegou um determinado momento em que eu fui mãe e eu percebi, não, eu não tenho responsabilidade sobre esse ser humano. Então, muitas vezes a gente se coloca nesse papel de ser o curador do outro, e se para você esse termo é muito pesado, você pode usar simplesmente mãe do outro. Você se coloca nesse papel e você acaba não se olhando e esquecendo que dentro de você tem todo um sistema também que também precisa ser olhado. E você tá ali, nutrindo, passando a mão na cabeça daquele ser humano e ele não evolui desse jeito. Né? Ele precisa ter as próprias escolhas dele. Então, sair desse papel, né, amiga,
de eu sou salvador, sou salvadora desse relacionamento. É minha responsabilidade que esse relacionamento dê certo, né? Sair desse papel e se colocar no papel. Eu sou responsável apenas pelas minhas atitudes. Eu sou responsável pelo meu sistema. Mesmo quem tem filhos, como eu e a Rita, a gente sabe, a gente não é responsável pelos nossos filhos. Eles vieram para cá para experimentar e para ter os próprios aprendizados. Então, eu não posso chegar para o meu filho, eu vejo que ele está fazendo alguma coisa que eu já passei. Eu não posso ir lá e chegar para ele e dizer, você está fazendo errado. O que eu faço é instruí-lo de uma maneira muito saudável. Olha, filho, a mamãe já passou por isso e aconteceu isso. Você quer fazer a mesma coisa? Não, mãe, não quero. Então, qual a decisão que você vai tomar? E ele toma a decisão dele. Não, mãe, eu acho que é importante eu fazer assim para aprender. Então, ele vai lá e vai fazer assim para aprender. Então, mesmo teus filhos, eles têm o próprio sistema deles para eles aprenderem. A gente tá ali para ajudar a minimizar os erros, mas é eles que tomam a decisão. Então, a gente não é responsável por ninguém nessa vida, nem pelos nossos filhos, só pela gente mesmo. Então, leve isso para o teu dia a dia e perceba como isso muda quando você olhar para as pessoas que você convive e trazer essa consciência. Eu sou responsável apenas por mim. Tira esse peso, porque a Rita falou, é pesado quando você se coloca nesse papel de mãe do relacionamento. É muito pesado quando você pega a responsabilidade de todo mundo dessa casa. Então, olhe para você como um sistema independente. Eu sou responsável por mim. Meu marido ou minha esposa é responsável por ele. Meu filho é responsável por ele. A gente tem uma responsabilidade do casal, da família, mas que não é uma responsabilidade nutrida por uma pessoa só. Se na tua casa tem 3 pessoas, as 3 pessoas são responsáveis pela família, mas cada um é responsável por si. Por isso o tema da live, né, amiga? Sim. Igual, é isso aqui, ó, a Marilene, né? Rita, esse livro dos 4 compromissos é maravilhoso. Primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. Né? Integridade, isso é muito importante para mim. 2, não leve nada pro lado pessoal. Isso aqui que quer dizer que eu falei, né? Às vezes a pessoa fala, né? Não é você, é ela. Então não leve nada pro lado pessoal. 3, não tire conclusões. 4, dê o melhor de si. Todo ser humano tem que ler esse livro, né? Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada pro lado pessoal. Não tire conclusões e dê o melhor de si. Se cada um fazer um pouquinho, né? Que hoje esse movimento tá isso, né? Se cada um fazer um pouquinho, né? Sim, sim. Eu quero trazer para vocês também essa busca que a gente tem, né, do autoconhecimento. Eu estava lendo um texto muito antigo, ele data de 6.000 anos antes de Cristo. Atribui-se que pode ter sido de Platão, mas muita gente ainda fala que não, porque ele tinha um modo de escrever, enfim. E nesse texto, ele já falava sobre é um texto tão antigo, mas é muito atual. E ele já falava sobre esse momento, né, que a gente ia parar para observar os relacionamentos e que a gente ia perceber que o relacionamento ele só é algo construtivo quando você entende o seu momento de virada. E aí, esse ponto de transformação, ponto de mutação, nome que você der, eu despertar, eu florescer, o termo que você trouxer para sua vida, ele independe, mas ele falou do ponto de virada. E aí ele diz uma coisa que me conectou muito. Ele falou assim: o seu ponto de virada só vai ser possível quando você olhar o seu ponto de vista como só seu. E não quando você pensar que o seu ponto de vista é universal. Na PNL a gente fala muito disso, né? O meu ponto de vista no meu mundo, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você perceber que dentro do teu relacionamento você tem o teu ponto de vista, seu cônjuge tem o ponto de vista dele, e você perceber que o seu ponto de vista não impera o ponto de vista do casal,
as coisas vão fluir muito fáceis. Porque quando você trouxer para sua realidade que cada ser humano é único, cada ser humano, se eu falar uma mesma frase para Rita, ela vai interpretar de uma maneira, eu vou interpretar de outra, e você que está nos ouvindo vai interpretar de outra maneira, porque a gente leva todo o nosso conhecimento, nosso sistema de crenças, tudo que a gente experimentou na nossa infância para processar uma informação. Então, quando você observar que o teu relacionamento tem o teu ponto de vista, o ponto de vista da outra pessoa, e que tá tudo bem vocês não terem um consenso sobre os pontos de vistas. Nem sempre, né? Eu falo A e a Rita entende A, né? Às vezes ela pode entender que é um B, um C, um D, mas a gente entender que existe dentro do casal a individualidade de cada um e respeitar essa individualidade. A gente tem esse ponto de virada. E aí, quando você expande isso para toda a sua vida e leva para o seu trabalho, para a sua família ali, sistema familiar pai e mãe, leva para os seus amigos, você começa a ter esse despertar que a gente fala da nova era. Entender que cada pessoa é única e que tá tudo bem vocês terem pontos de vista diferentes, e tá tudo bem o casal não chegar, né, naquele consenso de que isso me agrada, isso não me agrada, e criar uma terceira forma, né? Quando eu e o meu parceiro a gente resolveu morar juntos, tem um curso de Theta Healing que chama Você e Seu Parceiro. E lá a gente escreve as regras do relacionamento. A gente escreveu as regras do nosso relacionamento. E aí a gente divergia muito nas regras. Só existia uma que era comum, a lealdade. Né? E a gente não está falando de fidelidade. A gente está falando de uma coisa muito maior que a lealdade. E aí cada um escreveu as regras e eram diferentes, as duas. Só que o que acontece? Tinha coisas lá que para mim não fazia sentido, mas que para ele era importante. Então, quando eu começo a perceber que talvez o que não é importante para mim é importante para o outro, eu tenho esse ponto de virada. Porque eu não olho do meu ponto de vista. Porque o meu ponto de vista é diferente. Então, quando você tem o seu ponto de vista, a sua ideia, a sua ideologia, e você briga por ela, ela é só sua. O outro não vai entendê-la. E tá tudo bem ele não entender. Porque ele também vai ter o ponto de vista dele. Então, quando você se coloca nesse lugar de que as pessoas têm ideias, pontos de vista, crenças, bagagens de vida diferentes, e aí você começa a olhar eles com esse olhar mais amoroso, esses problemas ficam muito pequenos. Aí eu quis trazer esse texto que não tem autor, né? Alguns falam que é de Platão, outros não, enfim. Bem Mas que eu temporal. acho que ele tá super atemporal, né, amiga? Tá muito para hoje, assim, a gente ler e trazer essa reflexão, né? Do que é esse ponto de virada no relacionamento, né? Eu sempre falo, né, para minhas clientes de relacionamento. Deus não coloca uma arma, e isso fez muito sentido quando eu fiz PNL e o professor falou isso também, né? Deus não coloca uma arma na sua cabeça e fala, fica com esse cara. Não! Fala, meu amor, escolhe, você escolhe, né? E tudo é sua escolha, você escolheu viver isso. Né? Então, né, são os pontos de vista diferentes. Então, trazer essa autorresponsabilidade não é egoísmo, você cuidar de você. Né? São duas pessoas diferentes. Sim, essa crença do egoísmo, né? Não é egoísmo. É fundamental para o relacionamento você entender isso, né? Então, quando você entende. Importante também, né? Ah, eu preciso do meu tempo, né? Eu preciso do meu tempo, eu preciso sair com minhas amigas e conversar. Isso é importante para mim? Sim. Isso é importante para ele? Sim. E muita gente quer ter esse poder, né? Ah, não, você não vai sair comigo, então não vai sair com seus amigos, né? Sim, Tem gente assim, né? sim. Olhar para o relacionamento como dois seres individuais caminhando juntos. Então, o que para mim é importante? Tenha clareza do que é importante para você. O que é importante para mim? Escreve. Faz ele refletir o que é importante para ele.
ele escreve, e vocês olham o que faz sentido para vocês, de tudo que vocês escreveram. Às vezes, a gente não tem essa clareza do que a gente quer, e a gente está no relacionamento. E a gente tem frustrações, a gente se sente infeliz. E aí a gente joga a culpa pro relacionamento. Ah, se eu tivesse solteiro, não seria assim. Será? Você já viveu solteiro antes? Por que você era infeliz? Então a gente esquece dessas coisas diárias. Só que quando a gente começa a ter clareza, colocar em prática, fica mais leve, né? No Barras tem aquela ferramenta do leve e pesado, do Axis. Então fica leve para você. E a gente não olha para isso, a gente esquece de olhar. Então, lembra sempre disso. Eu tenho a minha autorresponsabilidade, meu cônjuge tem a autorresponsabilidade dele, meu parceiro tem a autorresponsabilidade dele. A gente está caminhando juntos, o que é importante nesse caminhar. Como que eu nutro? Com pequenas ações que a gente conversou aqui. Um café da manhã, um bilhetinho. Eu Uma adoro bilhetinho. nova, Eu uma lanche- amo bilhetinho. Uma lingerie, né? Uma viagem só para vocês. Deixe os filhos com os avós ou com os padrinhos e viajem vocês. Vão ao parque só vocês. Façam coisas só o casal, né? Muitas vezes também no relacionamento com filhos fica mais desafiador unir isso, mas ache tempo para o casal, né? Percebe o que ele gosta, né? E se te faz, se ressoa em você, não vai também fazer algo que para você é horrível, né? Então, o que é legal que ele gosta, que me agrada também? Ah, é fazer uma janta? Então vamos lá, vamos fazer uma janta, né? Sair caminhar, ver o sol, vai lá caminhar aí na praia. Então, percebe essas pequenas coisinhas do dia a dia, né? E leve pro teu dia a dia. E aí, quando você perceber que virou automático, para de novo e refaz esse processo. Porque o automático, ele começa a ser tão rotineiro que aí não faz mais sentido. Aí muda, traz outras coisas. Que e é muito relacionamento é fácil, isso. é É muito rápido recriar. nesse processo. Super, amiga. Muito. Então, relacionamento é recriar todos os dias, né? Então, recrie todos os dias. Faça coisas que acorde um pouquinho mais cedo e faz um café da manhã, faz essa surpresa, né? Se você não é de acordar cedo, eu não sou de acordar cedo. Então, quando eu percebo que seria legal, porque ele vai sair mais cedo para trabalhar ou alguma coisa do gênero, tem uma reunião muito cedo, acorda mais cedo e faz essa surpresa. E veja como ele age. Faça coisas que dê prazer para o casal. A gente esquece do prazer. Prazer é importante para o casal. Então, o que dá prazer para o casal? É sair pescar? Vai pescar. É ficar junto namorando, vendo filme? Fica junto namorando, vendo filme, uma pipoquinha, né? É levar isso pro dia a dia, é experimentar isso, e não cada um num canto e jogados, cada um no celular, e é ficar esse tempo junto, mas também é deixar esse tempo para cada um fazer suas coisas separadas. Então, é ter essa sabedoria. Em que momento eu entro, em que momento eu deixo a pessoa sozinha, né? E sair desse controle, né, que a gente acaba se colocando dentro do relacionamento. Né? O controle de não, tem que ficar junto, tem que ficar junto, tem que ficar junto. Às vezes a pessoa chega do trabalho com 1000 coisas na cabeça e ela quer ficar sozinha por um tempo. Então dê esse tempo para ela. Crie nesse tempo que você fica sozinha e ela sozinha, algo para você, né? Toma aquele banho, quem tem banheira, toma aquele banhão de banheira. Quem não tem, toma um banho gostoso também de chuveiro. Né? E deixa a pessoa ficar sozinha até que ela baixe, saia daquela onda cerebral gama da agitação e venha para uma onda mais calma, que é a beta ou a alfa. E você dá essa liberdade para ele, não chega e começa, ah, por que você não está me dando atenção? Você chegou em casa e não está me dando atenção. Sai desse controle.
Isso, eu vejo que isso é um segredo diário do relacionamento. É ter essa maturidade de perceber, agora eu posso entrar e falar, agora eu sei que ele precisa desse momento, ela precisa desse momento para ela. Ou o contrário, você chega do trabalho e quer falar tudo, e a outra pessoa não quer te ouvir, mas para você é importante. Então tem um combinado com a pessoa. Olha, para mim é muito importante quando eu chegar em casa eu extravasar o que eu tô sentindo. E a outra pessoa vai dizer, mas para mim não é. Então vamos dar 10 minutos para cada um se acalmar e aí depois a gente conversa, uma hora que seja. Vamos. E aí você dá esse espaço. Porque se é uma coisa importante para você falar e ele não está disponível para ouvir, você vai se frustrar e vai dizer, não, ele não me ouve, ele não está nem aí para mim. E aí cria todo esse contexto dentro do relacionamento. Mas se você combinar com ele, tá, eu quero conversar quando eu chegar em casa. Eu não quero. Quando que a gente pode? Ah, me dá uma hora. E aí a gente conversa, você vai ver que a qualidade vai ser melhor. Vai ter uma escuta ativa, uma escuta amorosa. E você também já processou tudo que você fez no dia a dia e você pode filtrar o que falar. Porque nós mulheres temos uma capacidade de falar, tipo, o dobro do que o homem, né? Às vezes mais que o dobro. Então a gente pode até processar melhor o que vai falar e levar só o que realmente importa daquilo, né? Não contar. Então, fulano chegou na sala com 5 sacolas, né? A gente tende a ser assim, de contar detalhes. Mulher gosta de detalhes, né? E o homem não gosta muito de detalhes, ele é mais prático, né? O cérebro dele processa diferente a informação. Então, se a gente se acalma, sai daquela frequência da agitação, a gente consegue até melhorar a nossa comunicação com o parceiro. E aí cria essa rotina com esse parceiro. Então, enquanto ele fica lá naquela uma hora, o que que eu posso fazer para mim? Que autocuidado eu vou fazer para mim? Vou meditar, vou fazer uma máscara facial, uma máscara no cabelo, vou pintar a unha, vou só descansar no sofá vendo uma série. Cria essa rotina, é muito saudável. E agora a gente está na quarentena, por enquanto. Então, como tá para você, né? Quais são os desafios que você tá tendo nesse relacionamento? 24 horas convivendo com o seu cônjuge. Então, percebe o que a gente conversou aqui que você já pode levar para esse teu dia a dia, né? Esse espaço que agora tá tão prejudicado por conta da convivência 24 horas. Que espaço eu posso dar para o meu cônjuge? Né? De deixá-lo sozinho, porque a gente está trabalhando, está fazendo nossas rotinas normais, mas ao mesmo tempo está ali, convivendo 24 horas. Então, aonde eu posso dar espaço para ele e espaço para mim? Pensa isso, o espaço dele é o seu espaço. Olha que maravilha, né? Como pode melhorar, né, amiga? Como pode melhorar, né? Ó, você fica, né? Faz tipo gamificação, né? Tipo, vamos brincar? Né? Você fica no seu espaço, eu fico no meu, quem coisa as regras, né? Seguir as regras, tornar o negócio divertido, né? Ó, nós temos 2 minutos, nosso tempo voa, né? Jesus. Uau, já? Quero mais. Bom, a nossa surpresa aqui é a seguinte: nós juntas, né? Eu ali em conexão com a natureza e com o Criador, ele nos propôs a fazer um grupo, né, para ajudar vocês no relacionamento. Então, quem tiver interesse, manda um direct para mim, um direct para a Graça, depois a gente grava um vídeo e deixa, né, lá na nossa no nosso stories. Então, nós vamos fazer um grupo com um preço bem acessível para vocês, tá? Não sei se vai ser de 1 mês ou de 2 meses, a gente vai formular isso ainda, mas um grupo para trabalhar esse relacionamento. Como que é esse relacionamento comigo? Como que é esse relacionamento, cuidar da relação, né? Que essa é a maior dúvida, né? Eu cuido de mim, tá, mas como que é cuidar da relação? Trabalhar as crenças, principalmente as crenças de relacionamento, né? A Grazi tem ferramentas, eu também tenho, então a gente vai estar juntas fazendo esse formato para ajudar vocês. Então, quem tiver interesse, me chama no direct, chama a Grazi no direct. Eu tenho o link na bio também do meu WhatsApp. E a gente está aqui para dar o melhor para vocês e fazerem vocês viverem os relacionamentos que a gente veio para viver aqui, né?
Sim, Gratidão, esperamos amiga. todos vocês. Muita gratidão, amiga. Esperamos Então, vocês para esse processo. Beijos. gratidão, gente. Beijo. Fiquem com Gratidão. Deus e a gente vai aguardar vocês do outro lado para a gente trabalhar junto, hein? Sim, estaremos lá. Beijo. Gratidão.